Super Rádio, programa Debate em Família, a caminho das eleições. O programa Debate em Família dá continuidade às entrevistas aqui com os candidatos à Prefeitura de São Paulo e hoje o candidato entrevistado é Orlando Silva, do PCdoB. Bom dia, Orlando, nos ouve bem? Bom dia Fábio, bom dia Júnior, bom dia a todos os ouvintes da Super Rádio. Ouço super bem vocês dois. Maravilha, muito obrigado pela sua participação aqui conosco na Super Rádio. E eu vou iniciar perguntando a você, Orlando, uma pergunta que eu faço a todos os candidatos que aqui são entrevistados. Por que se candidatar, de onde surgiu esse interesse em se candidatar à Prefeitura de São Paulo e como você vê que você pode contribuir para a nossa cidade, para nós, cidadãos da cidade de São Paulo? Veja, Fábio, eu faço política desde 15 anos de idade na minha escola. Eu comecei lutando para melhorar a educação, depois melhorar o meu bairro. Eu moro em São Paulo há quase 30 anos. São Paulo é o lugar em que eu constituí a minha família, os meus 3 filhos nasceram aqui. São Paulo me permitiu ser vereador, me permitiu ser deputado federal. Eu considero que, com a experiência de vida de quem nasceu na periferia, de quem sabe o que é enchente dentro de casa, o que é escola pública, porque a vida inteira estudou escola pública, o que é trabalhar com 13 anos de idade, o que é ter mãe solo, essa experiência de vida das dificuldades que o nosso povo vive. E a experiência política de quem já tem, desde a luta de movimento social até passando pelo parlamento, além da experiência de gestão, eu tive a oportunidade de participar de governo, de ser ministro, eu considero que eu posso ajudar a cidade de São Paulo a fortalecer a sua vocação de ser um lugar que dá chance para todo mundo, oportunidade para todo mundo. E eu só sinto que a cidade precisa cuidar melhor de quem precisa mais da prefeitura. E eu tenho esse olhar, essa sensibilidade. É por isso que eu sonho em ser prefeito da cidade de São Paulo. Maravilha. Júnior Berilo? Bom dia, Orlando. Orlando, a minha pergunta é a seguinte: São Paulo tem vários problemas e um desses problemas é a questão da Cracolândia. Você acha que a sua experiência como ministro do esporte, você poderia implementar alguma política pública na área de esportes para poder resolver ali, de repente criar um centro esportivo naquela região? O que você pensa nesse sentido? Já pegando um gancho, viu, Orlando, na pergunta do Berilo, e nas escolas também, você tem alguma política de implementar o esporte nas escolas de uma forma assim mais forte realmente, né? Porque a gente sabe que as escolas têm o esporte, tem educação física, mas não é lá uma atividade como é, por exemplo, em outros países aí, que as pessoas praticam realmente o esporte e crescem em cima do esporte. Tem alguma também política em relação às escolas? Então, Berilo, primeiro a questão da Cracolândia. Eu acredito que nós deveríamos, na cidade de São Paulo, firmarmos um pacto da cidade para superar a Cracolândia, que é uma ferida aberta no meio da cidade, no centro da cidade. E eu falo fazer um pacto por quê? Porque não adianta entrar um prefeito fazer uma política, aí sai, entra o outro e muda a política. E com essas mudanças o tempo inteiro, a Cracolândia continua lá. A Cracolândia tem uma dimensão de saúde pública, porque muita gente está ali, é dependente químico, e é preciso você ter reparação de dano. Aí você tem já uma experiência internacional sobre como enfrentar circunstâncias como aquelas. A Cracolândia exige você ter reinserção social e reunião familiar. E aí o esporte pode ser, como você falou, Berilo, uma ferramenta importantíssima, porque o esporte é uma das principais maneiras de produzir saúde, e a gente tem que, a partir de criar um ambiente mais saudável através do esporte, pensar em ocupação, porque o trabalho também é importante para a recuperação social dessas pessoas, pensar em reunião familiar, porque muitas vezes na periferia eu já vi muitas senhoras falarem: eu perdi um filho, eu perdi uma filha para a Cracolândia. Então a gente tem que fazer um trabalho que envolva as famílias, a psicologia. Eu diria, Berilo, que temos que estimular até mesmo um trabalho espiritual, que é muito importante a experiência de muitas igrejas na recuperação de pessoas em situação de drogadição. E, por fim, é preciso uma parceria do município com a Polícia Militar, para que haja uma ação de inteligência, porque ali você tem uma rede de tráfico que é para o centro expandido da cidade inteirinho e que faz desse povo uma situação de vulnerabilidade, um escudo humano. Então, a Cracolândia, na minha percepção, deveria exigir um acordo da cidade, independente de partido, para que nós fizéssemos investimentos lá de médio prazo, para que não fique mudando o tempo inteiro. Entra um prefeito novo, muda tudo. E aí a eficácia dessa política acaba sendo muito menor.
E você, Fábio, levantou um tema que é um tema estratégico para o desenvolvimento do esporte. No mundo inteiro é assim, que é associar esporte à educação, à escola e à faculdade. Eu sempre falo o exemplo de Cuba e dos Estados Unidos, porque são dois países que não têm nada a ver um com o outro, no tamanho do país, da população, do regime político, não tem nada a ver um com o outro. São duas potências esportivas. O que é que explica? Escola e faculdade. E aí eu já entro num assunto que para mim é importante, que é a geração de emprego. E para gerar emprego na cidade de São Paulo, que é a minha prioridade, a gente tem que incluir reforma de equipamentos públicos. São pequenas reformas que geram muitos empregos. E reformar escolas para garantir quadras poliesportivas em todas elas, você vai gerar emprego nesse momento de crise e você vai criar o espaço para que tenha esporte na escola. Isso é muito importante na cidade de São Paulo, para as nossas crianças e também para a produção de saúde, de um ambiente social mais seguro. Tá certo. Em relação ao transporte público, né? Nós recebemos muitas críticas aqui do transporte público na cidade de São Paulo, né? Ônibus lotado, complicações. Tem essa informação aí das empresas que gerenciam todo o transporte público, é uma briga danada. Como você vê o transporte público na cidade de São Paulo e como melhorar isso para o cidadão paulistano? Primeiro, tem que ter concorrência, de verdade, entre as empresas que fazem o transporte público da cidade. O Fábio, não tem concorrência. É falsa essa concorrência. Para você entrar na licitação, você tem que ter determinados critérios técnicos que, na prática, são os mesmos. As mesmas empresas que se revezam. Eles só mudam o nome, mudam o CNPJ, mudam o consórcio. É como se fosse uma máfia mesmo. Então, esse é o primeiro problema. Você tem que ter disputa de mercado, concorrência. Eu até falei outro dia numa entrevista, tem que ter um choque de capitalismo para ver se eles concorrem e disputam pelo melhor serviço. Veja, nós pagamos R$ 4,40 na tarifa. É uma tarifa cara. O bilhete único diminuiu para 2 horas. Agora, na pandemia, diminuiu a circulação de ônibus, diminuiu a frequência de transeuntes e simplesmente de passageiros e simplesmente aumentou o subsídio. A conta do transporte em São Paulo é quase 9 bi. Só que a prefeitura vai pagar 4 bilhões de reais de subsídio. Então tem que fazer uma auditoria nessas contas. Tem muita gordura, não tenho a menor dúvida. E nós temos que pegar o que tem de gordura desse sistema para transformar em investimento público de infraestrutura urbana, inclusive de corredores de ônibus, para que a gente possa fluir mais e ter menos transporte lotado. E dá para aumentar também a quantidade de ônibus em São Paulo? Não é possível isso? É que você tem que aumentar a eficiência. Você sabe que esse modelo de São Paulo, quando você vê nos bairros, você vai para regiões como a Zona Sul, a Zona Norte, você tem bairros que não dá para ônibus maior circular. Então, essa ideia de ter mini-ônibus, micro-ônibus, alimentando terminais, e a partir daí você ter aquelas composições mais amplas nos corredores, tudo isso pode ser feito. Se for preciso, você tem até que ampliar o número de veículos. Em alguns casos, esse é o problema. Em outros casos, é você ajustar até mesmo os horários. Em alguns momentos tem que aumentar a frota. Mas tudo isso exige, inclusive, fortalecimento da São Paulo Transportes, que é a empresa que deve fiscalizar o funcionamento e que está sendo sucateada, está perdendo muita gente foi aposentada e não está repondo peças. Porque o papel da prefeitura é, sobretudo, organizar o sistema e fiscalizar para que ele seja mais eficiente. Berilo. Orlando, em relação ao transporte, é isso que você colocou, e o transporte ele está ligado também ao trânsito. São Paulo hoje está garoando, em São Paulo, eu para chegar aqui na rádio passei por vários pontos de São Paulo, já tinha semáforos apagados, semáforos desligados, e com isso o trânsito em São Paulo fica complicadíssimo. Qual que é a sua ideia em relação ao trânsito? Ciclovias, ciclofaixas, os semáforos inteligentes, o que você pensa em relação a isso? Berilo, você tem, quando a gente fala de mobilidade, não é nem mais mobilidade urbana, como se fala, é mobilidade humana. E você tem muitas questões a tratar, a começar das calçadas, viu? Pode parecer uma coisa simples, uma coisa boba, mas veja, 1/5 das viagens que são feitas na cidade são feitas por pedestres. Então nós temos que começar cuidando de calçada. Eu moro no bairro aqui na Saúde que você tem uma rua de 800 metros, não tem 30 metros que não tem um obstáculo para um cadeirante, para uma pessoa idosa. Então a prefeitura tem que cuidar das calçadas que são da sua responsabilidade, fazer com que as subprefeituras fiscalizem e orientem os moradores para termos calçadas adequadas. Temos que ter as passagens para os pedestres, para garantir segurança. Então, tem que começar daí. As ciclovias e ciclofaixas são importantes. Eu só diria que nós temos que dialogar mais com as comunidades.
Eu conheço regiões da cidade em que as ciclovias foram feitas sem nenhuma conversa com o comércio local. Isso acaba tendo também um impacto na vida das pessoas, no comércio local, e a prefeitura precisa conversar. E considero, Birilo, que é preciso, é muito comum a turma falar de smart cities, que são as cidades inteligentes. Só que uma cidade do tamanho de São Paulo, que é a maior do Brasil, uma das maiores do mundo, quando você vai ver no tráfego, a inteligência é muito pouca. Inclusive, semáforos inteligentes quase não existem. Em um lugar ou outro que tem aquelas ondas verdes, o que a gente tem sempre são ondas vermelhas, que você vai parando o tempo inteiro. E é um ai meu Deus quando você vive um dia como o de hoje, infelizmente deve ser os próximos dias com chuva, aí vira o caos na cidade. Se você combinar com bueiro, com boca de lobo que não é cuidado, porque a zeladoria é precária, é sempre muito difícil andar em São Paulo. Então tem que associar inteligência, eficiência na zeladoria e no cuidado das vias públicas, porque tudo isso impacta na rapidez do nosso tráfego. Bom, nós falamos aqui do trânsito agora, acabamos de falar do trânsito, né? E tem outra coisa também que impacta o trânsito, né? E não só o trânsito, mas a vida das pessoas, muitas vezes a casa das pessoas, né? O pedestre, o trânsito, né? Que são as enchentes corriqueiras na cidade de São Paulo, né? Fazendo muitas pessoas aí perderem tudo que conseguiram com muito esforço, muito suor, né, no seu dia a dia. Como você vê essa situação das enchentes em São Paulo e se isso tem solução, Orlando? Na sua opinião, tem solução isso? É possível fazer um plano que dê solução para isso? Né? A gente também tem a situação de pessoas jogarem muito lixo na rua, essa conscientização, essas limpezas, tudo isso é possível melhorar a vida dessas pessoas nesse sentido, do cidadão de uma forma geral, acabando aí ou diminuindo bastante esse problema de enchentes na nossa cidade? Possível Fábio. Eu diria que tem 3 níveis de questões que precisam ser enfrentados. Primeiro, a zeladoria da cidade. Essa semana eu fui a São Mateus, lá na Vila Flávia, e depois eu passei na Vila Carrão, ali numa comunidade chamada Comunidade do Rapadura, que fica à beira do córrego Rapadura, ali na Vila Carrão. Sim. Nos dois eu vi a mesma coisa. Não, os córregos que não são cuidados adequadamente, não são limpados adequadamente e combinado com o depósito de lixo que é jogado sem nenhum cuidado pela população. Então, isso chama-se zeladoria. Então, cuidar da cidade, inclusive educar a população para colocar o lixo no local adequado, porque lá na Vila Flávia, quando eu fui questionar alguns moradores sobre isso, eles falavam, Orlando, o problema é que passa aqui a limpeza uma vez, 2 vezes por semana. Então, nós temos que enfrentar esse problema, que é um problema de cultura, de educação em algum lugar, mas que está combinado com a zeladoria, sobretudo nas regiões de córrego. A segunda questão diz respeito à produção de micro e de macro drenagem. Não tem jeito, tem lugares, São Paulo cresceu muito, o adensamento populacional é muito grande, os córregos e rios foram estreitados, você tem que ter um respiro para eles. E aí a micro e macro drenagem, permanentemente construir piscinões, aí é obra de infraestrutura, existe parceria com o Estado e com a União para ter mais recursos para investimentos mais vultosos de micro e macro drenagem. E a terceira questão diz respeito à ocupação irregular da beira de córregos e de rios, que tem a ver com moradia. Não tem jeito. Tem lugar que você vai ter que fazer reassentamento. As pessoas não moram em determinadas circunstâncias porque querem. São obrigadas a morar porque tem que viver em algum canto. Só que tem lugar que não tem o que fazer. A prefeitura tem que reassentar essas famílias. Tem que encontrar um lugar para que elas possam morar dignamente e deixar a várzea do rio livre. Porque se não for assim, você vai sempre ter esse drama, que é o drama das enchentes. Existe, portanto, um planejamento de médio prazo com ações emergenciais de zeladoria, de educação e de médio prazo, reassentando famílias e cuidando de micro e macro drenagem nessas regiões que são atingidas por enchente. Orlando, tem um problema também em São Paulo que é muito grave, não só de São Paulo, mas é um problema nacional, mas em São Paulo especificamente, tanto que essa semana o assunto foi amplamente discutido, que é a questão do SUS, a questão da saúde. São Paulo hoje, o município de São Paulo, Orlando eleito prefeito em São Paulo, qual sua primeira medida para melhorar a saúde em São Paulo? Aplicativos, carretas da saúde, o que você pensa em relação à saúde no município? Veja, Berilo, existe uma experiência que também é do mundo inteiro e do Brasil tem boas experiências, que é a tal da saúde da família, estratégia de saúde da família. Porque a melhor forma de você produzir saúde é você trabalhar a prevenção. Para você ter uma ideia, hoje, apenas 40% da cidade de São Paulo, ou seja, menos da metade,
é coberta pela estratégia de saúde da família. Então, para mim, o ponto de partida é garantir a saúde da família, incluindo equipes multiprofissionais, incluindo agentes comunitários de saúde, para 100% da cidade. Vai ter que contratar gente, Mas esse trabalho que é feito de saúde da família, você pode prevenir muita coisa, com muita orientação que é dada para as famílias. Então, a primeira questão é essa, ampliar o atendimento de saúde das famílias. Segunda questão, a Covid fez com que o sistema de saúde se voltasse praticamente todo para cuidar disso. E eu acho até que foi correto. A minha vice-prefeita, minha candidata a vice, é uma enfermeira. A enfermeira Andréa, ela trabalha no Hospital Municipal da Moca e ela me dá esse testemunho. Tudo virou para a Covid. Mas qual é o problema que ficou? Quem tinha cirurgia eletiva, quem tinha demanda por exame, sobretudo exame de imagem, se formou uma fila de centenas de milhares de pessoas. Então, ao tempo em que vamos ampliar o atendimento da saúde da família, temos que fazer um mutirão para enfrentar cirurgias eletivas e garantir os exames. Nem que a prefeitura tenha que comprar, porque o setor privado tem capacidade de colaborar conosco nesse mutirão. Terceiro, introduzir novidades no trabalho, nas redes de UBS, inclusive telemedicina para especialidades. Telemedicina é uma outra realidade que existe hoje e nós precisamos colocar à disposição também da população que mais precisa, porque o que mais tem demanda nas comunidades é consulta com médico especialista, e nós temos que ampliar a nossa capacidade de atender com médicos especialistas. Tudo isso significa fortalecer o Sistema Único de Saúde, que, aliás, na pandemia, na Covid-19, mostrou a sua importância. Orlando, estão se falando muito aí em relação ao plano diretor na cidade de São Paulo, né? O ano que vem tem aí uma revisão, pode haver uma revisão do plano diretor. Eu queria saber de você o que você pensa sobre isso, como você vê o plano diretor, se ele está sendo bem executado, se ele é bom, qual é a sua opinião sobre o plano diretor atual? E uma possível revisão disso também, né? O plano diretor, na minha opinião, é bom, mas ele não saiu do papel. Basta você ver que a ideia fundamental dele, a coluna vertebral do plano diretor é ter um desenvolvimento urbano que aproxime o emprego da moradia. Essa é a coluna vertebral do plano. Aí tem um conjunto de medidas que propõe conduzir nesse sentido, inclusive 4 eixos de desenvolvimento, a começar do Arco Tietê, que foi o que mais avançou, mas depois foi cancelado quando mudou a gestão e não foi recolocado em operação o eixo Tietê. Então eu diria que o desafio principal nosso é tirar do papel e transformar em realidade esse plano diretor, espalhando o desenvolvimento econômico e social pelas regiões, que eu creio que esse é o nosso principal desafio, aproximar a moradia do emprego. Tem conceitos ali, por exemplo, que fala do adensamento populacional, né, ter mais moradia, aliás, com equipamentos mistos, em que haja também comércio, mas vinculado a transporte de alta capacidade. Isso é certo? Na minha opinião, é certo. Isso está acontecendo? Na minha opinião, não. O plano diretor prevê a ocupação, mecanismos para garantir a ocupação adequada de imóveis no centro expandido da cidade, que tem muito imóvel desocupado, muito imóvel público e privado ocioso. Isso é feito? Não. Então nós temos que adotar todos os procedimentos que a lei prevê para garantir a utilização desses imóveis. O plano diretor prevê, e a legislação da cidade que já previa antes, a hipótese de operações urbanas, em que nós podemos ter intervenções com aumento de potencial construtivo e ter como contrapartida a produção de habitação de interesse popular, moradia popular. Isso é feito? Foi feito lá atrás, parou de ser feito. E deixamos de enfrentar um problema importante, que é o da moradia. Portanto, eu diria, Fábio, que é necessário tirar do papel. Nós temos ali os instrumentos legais, mas a prefeitura tem que agir com mais determinação para tirar do papel o que o plano diretor prevê. Berilo? Bom, nós estamos encaminhando já para os momentos finais da entrevista. Eu queria que você falasse, Orlando, para o ouvinte da Super Rádio, o eleitor de São Paulo que não decidiu ainda em quem votar, por que ele deveria votar no Orlando Silva? Qual que é o diferencial do Orlando Silva em relação aos demais concorrentes, aos outros 12 candidatos? A diferença do Orlando Silva para outros candidatos, primeiro, é a experiência de vida, que faz com que ele tenha um compromisso profundo com as pessoas que mais precisam. Porque ele não conhece a pobreza de ouvir dizer, ele conhece a pobreza de viver. Como disse, nasci na periferia, criado por uma mãe solo, trabalhei desde os 13 anos de idade, por ser um negro, sabe o que é o racismo, de sentir na pele, e sabe que nós temos que fazer com que São Paulo seja uma cidade livre do racismo. São Paulo será uma cidade melhor para todos, quando for melhor para os negros. Orlando Silva tem uma obsessão de gerar emprego e renda na cidade,
eu quero apoiar cooperativas da periferia, quero dar crédito para pequenos negócios, quero retomar obras públicas para garantir geração de emprego e renda. Essa é a minha prioridade, governar para quem mais precisa. E eu quero pedir também o apoio da população para o 65 para vereador, porque o prefeito sozinho não consegue fazer tudo, tem que ter vereadores comprometidos com o povo que mais precisa, e a minha chapa tem homens e mulheres formada por trabalhadores. Eu peço voto no 65 para vereador, 65 para prefeito, para governar São Paulo, Fábio, para governar São Paulo, Berilo, para quem mais precisa. Esse é o meu sonho, devolver na forma de trabalho tudo que São Paulo me ofereceu, que é a minha família, os meus filhos, que é a coisa mais maravilhosa que eu conquistei na vida. Bom, Orlando, nós agradecemos muito a sua presença aqui na Super Rádio, no programa Debate em Família. Muito obrigado por suas colocações e também passar aí as suas ideias da cidade de São Paulo para os nossos ouvintes. Muito obrigado pela sua participação aqui na Super Rádio, no programa Debate em Família, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Fábio, Berilo, agradeço muito a Super Rádio pela oportunidade, agradeço muito por ter participado do Debate Família, que é uma grande audiência e um programa que ajuda muito a nossa vida aqui na cidade de São Paulo. Bom dia a todos. Muito obrigado, Orlando. Bom, falamos aí com Orlando Silva, candidato a prefeito da cidade de São Paulo pelo PCdoB. Programa Debate em Família, a caminho das eleições.